Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Eu e a professora Andréa esperamos que sim. Hoje, aula de ciências, unidade 4, misturas em nosso cotidiano. Em nosso dia a dia, mesmo não nos dando conta, fazemos muitas misturas. Nas aulas de arte com a professora Daiane, vocês já fizeram muitas misturas com as tintas. Na cozinha, fazendo um suco, um copo de café com leite, uma vitamina ou um chocolate, vocês certamente estão fazendo misturas. Vamos nos aprofundar no assunto? Ideias em construção. A imagem a seguir é de uma obra do artista plástico Vicky Muniz, cuja produção foi registrada no documentário Lixo Extraordinário. O artista produziu retratos de catadores de material reciclável que trabalham no aterro de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O documentário aborda a questão ambiental do lixo e a realidade desses trabalhadores no Brasil. Observe a imagem. Costumamos chamar de lixo tudo o que nós descartamos. Porém, de acordo com a legislação brasileira, tudo o que é jogado fora pelas pessoas deve ser chamado de resíduo. Com base na obra de arte do documentário, podemos considerar o conjunto de resíduos retratados como uma mistura? Justifique. Sim, pois como podemos notar, há uma variedade de materiais orgânicos e inorgânicos, com diferentes cores e texturas. A separação de materiais recicláveis é uma ação importante? Por quê? Sim, através dela podemos reutilizar os materiais, evitando a contaminação do meio ambiente. Em quais outras situações do cotidiano você separa materiais de uma mistura? Quando fazemos café, misturamos água quente com o pó. Nosso objetivo é separar o pó da água e adquirir propriedades do café. Esse é só um exemplo. Você pode ter encontrado outros. Construindo conhecimentos. Misturas. Associação de duas ou mais substâncias diferentes. Observe o exemplo. Ao olhar para o soro, não conseguimos distinguir o sal e o açúcar. A mistura parece ser uma única substância. Misturas que apresentam uma única fase são classificadas como mistura homogênea. Na salada de frutas, cada cor representa uma fase facilmente identificável. Outro exemplo é a mistura do óleo, água e areia. Essa mistura possui 3 fases. Fase 1, óleo. Fase 2, água. Fase 3, areia. Essas são misturas que apresentam mais de uma fase, portanto, classificadas como mistura heterogênea. Vamos falar sobre solução. Como já sabemos, misturas que apresentam uma única fase são classificadas como mistura homogênea e também são chamadas solução. As palavras e o texto. Dissolver é a capacidade que um material tem de originar uma solução ao ser misturado a outro. Observe o exemplo. A água dissolve o açúcar, formando uma solução. Em uma solução, o material capaz de dissolver o outro é chamado de solvente. Exemplo, a água. Já aquele que é dissolvido recebe o nome de soluto. Exemplo, o açúcar. Quando juntamos a água e o açúcar, obtemos uma mistura ou solução. As soluções não são apenas aquelas misturas que se apresentam no estado líquido.
também podem ser encontradas no estado gasoso ou sólido. Veja os exemplos. Os cilindros para mergulho apresentam uma mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio. Muitas misturas de metais, também chamadas de ligas metálicas, são soluções sólidas, como é o caso do latão, usado para confeccionar encanamentos. Observe a imagem. O latão é uma solução sólida feita com os metais cobre e zinco. Você sabia? A água mineral é um exemplo de solução constituída por vários componentes. Você não vê, mas a água tem todos esses componentes. Separação de misturas. Catação. A catação é usada na separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos. Nela, os sólidos são separados com as próprias mãos ou algum instrumento. Veja o exemplo. Agricultor separando sua colheita de café orgânico, amarelo e vermelho. Separação magnética. A separação magnética é usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea, formada somente por sólidos. Exemplo: peças metálicas dos resíduos podem ser removidas por separação magnética. Filtração. A filtração é usada para separar misturas heterogêneas, formadas por sólidos e líquidos. Exemplos: preparo do café coado. Filtração em laboratório. Peneiração. A peneiração é um processo utilizado quando os componentes sólidos da mistura heterogênea apresentam grãos de tamanhos diferentes entre si. Veja o exemplo. A peneiração é um processo muito utilizado no dia a dia para a separação de misturas. Família e escola. Os métodos de separação de misturas estão presentes em nosso dia a dia. Você diria que é importante ter filtros e as peneiras em nossas casas? Por quê? Obviamente que sim. São necessários filtros para a nossa água, peneiras para coar o chá ou suco de frutas e etc. Tanto os filtros quanto as peneiras são importantes para separar as impurezas. Continuando com a separação de misturas. Decantação. A decantação é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Observe a imagem ao lado. Água e areia se misturam no recipiente. Por decantação, a areia se separa da água no recipiente. A decantação também é usada para separar misturas heterogêneas líquidas. Para isso, é utilizado um funil de decantação. Por exemplo, se quiséssemos separar água e óleo, poderíamos usar um funil de decantação. O óleo flutuaria enquanto a água se concentraria no fundo do funil. O funil de decantação possui uma pequena torneira que, aberta, permite a passagem da água. Quando toda a água passa, fecha-se a torneira, retendo o óleo na parte de cima do funil e a água separada na parte de baixo. Aplicando a ciência, para entender por que alguns materiais afundam na água, enquanto outros flutuam, considere a mistura heterogênea a seguir, formada por cortiça, água e chumbo. Observe, a cortiça flutua, enquanto o chumbo afunda. Os cientistas verificaram que esses comportamentos são decorrentes de uma propriedade chamada densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Assim sendo, a cortiça flutua porque é menos densa que a água.
E o chumbo afunda por ser mais denso que a água. Você sabia? Em laboratórios, as centrífugas são equipamentos utilizados para acelerar os processos de decantação. Só relembrando, decantação é o método usado para separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Observe a seguir o aspecto de algumas amostras de sangue humano antes e depois da centrifugação. Primeira imagem: amostras de sangue dentro de uma centrífuga. Segunda imagem: sangue decantado pela centrifugação. Evaporação. A evaporação é um método de separação de misturas homogêneas compostas por um sólido dissolvido em um líquido. Observe a imagem. A evaporação é usada na produção do sal de cozinha. Espero que tenham gostado. Agora, responda às atividades mãos à obra, páginas 97 a 101. Galerinha, tenham fé, confiem, vamos vencer. Beijos!